Júlio finalmente conseguiu deixar Clara na cidade. Segura com a mãe, a estrada, longe da floresta, parecia menos densa, mais leve, como se algo sombrio estivesse impedido de atravessar certos limites invisíveis. A ex-esposa notou o jeito tenso dele, a mandíbula travada, os olhos sempre em alerta. Ela perguntou várias vezes o que estava acontecendo, mas ele apenas prometeu que resolveria tudo quando voltasse. Não queria assustá-los mais do que já estavam. A viagem de volta para casa, porém, foi infinitamente pior. A caminhonete já estava cansada, o motor tossindo a cada subida, protestando a cada quilômetro. A sombra não voltou a aparecer entre as árvores, mas a sensação de ser observado não abandonou por um único segundo. Era um peso na nuca, um arrepio constante na espinha. Quando finalmente estacionou no quintal, o silêncio era pesado. O celular vibrou no bolso com uma notificação do assistente. Era apenas uma frase curta e direta. Aconteceu de novo. O coração de Júlio acelerou. Ele digitou rapidamente, perguntando o que aquilo queria dizer, mas não houve resposta. Em vez disso, uma foto foi enviada automaticamente. A imagem mostrava o seu próprio quintal, a mesma visão que ele tinha da janela da cozinha, mas no canto esquerdo da foto havia uma figura parada, pequena, com a estatura de uma criança. Ele ampliou a imagem, o dedo tremendo na tela. Era uma menina de no máximo 6 anos, cabelo escuro, liso, caindo sobre os ombros. A pele era pálida como papel, quase translúcida. A roupa que ela usava era antiga, de um tecido grosso e escuro, como as que se viam em fotografias de décadas passadas. Mas foram os olhos que fizeram o sangue de Júlio gelar. Eram completamente pretos. 2 órbitas báseas sem brilho, sem reflexo, sem alma. Júlio sentiu o coração falhar por um instante. Ele ergueu a cabeça e olhou pela janela real. Para o mesmo canto do quintal, nada. A menina não estava lá. Apenas a grama e as sombras longas do fim de tarde. A noite caiu rápido demais. Não parecia normal. O céu não fez a transição suave de sempre. Ele foi ficando pesado, de um azul escuro profundo, e depois, abruptamente, preto, sem estrelas, sem lua. A floresta parecia ter engolido o horizonte inteiro, criando uma muralha de escuridão ao redor da casa. Júlio correu, fechando as portas, trancando as janelas, puxando as cortinas, apagou todas as luzes, buscando refúgio na escuridão. Mas a casa não ficou escura. Parecia iluminada por dentro, como se uma luz fria e pálida brilhasse de trás das próprias paredes, uma luminescência doentia. Eram 10:30 da noite quando ele ouviu os primeiros passos. Passos pequenos, leves, correndo pelo corredor de madeira. Ele prendeu a respiração, imóvel na sala de estar. O som parou perto do quarto de Clara. O quarto que ainda guardava os brinquedos dela, os livros, os desenhos coloridos grudados na parede. Um santuário de infância agora profanado por aquela presença. Júlio acendeu a lanterna do celular, a luz trêmula cortando a penumbra. Caminhou devagar, o coração batendo forte contra as costelas. Cada passo no assoalho parecia um trovão. Quando abriu a porta do quarto de Clara, o ar ficou gelado de repente. Um frio cortante, como o interior de um freezer industrial. E lá estava ela, a menina da foto, sentada na beirada da cama de Clara. Pequena, silenciosa, os olhos pretos fixos nele. Ela não se mexia, não piscava. A luz da lanterna do celular parecia se desviar do rosto dela, como se a própria claridade tivesse medo de tocar aquela presença. Com a voz rouca, Júlio perguntou: "Quem é você?" A menina inclinou a cabeça para o lado. O movimento era lento demais, antinatural, como se ela tivesse aprendido aquele gesto, observando humanos de muito, muito longe. E então, ela abriu a boca. Só que não havia uma boca. Era apenas uma fenda escura e vertical, atravessando a parte de baixo do rosto, como um rasgo mal desenhado num retrato. Mesmo assim, uma voz saiu daquela fenda. Um sussurro irregular, quebrado, como uma gravação antiga tentando funcionar, cheia de estática e falhas. Ela disse:
Eu te conheço. Julio recuou, tremendo dos pés à cabeça. A menina se levantou da cama. O corpo dela se movia de um jeito errado, como se os ossos estivessem no lugar errado, as articulações dobrando na direção contrária. Mesmo assim, ela caminhou na direção dele, e quando passou pelo feixe de luz da lanterna, ela não projetou sombra no chão. A voz se repetiu, mais perto, mais nítida. Eu te conheço. Eu te conheço desde antes. Desde a trilha. Júlio tropeçou para trás, batendo contra o batente da porta. A menina esticou a mão, e quando os dedos dela tocaram o braço dele, foi como encostar em gelo seco. Não doía da forma convencional, mas queimava de um jeito que a pele não entendia. Um frio que consumia o calor de dentro para fora. Ele empurrou a porta com um ombro e correu desesperado em direção à cozinha, sem olhar para trás. No mesmo instante, o celular vibrou na sua mão. Era o assistente de novo. Uma nova mensagem. Júlio olhou para a tela, ofegante. O que poderia ser agora? O que mais aquela coisa queria dizer? O terror estava apenas começando. Ela não é nova. Ela sempre esteve aí. Só agora você consegue ver. A escuridão dentro de casa nunca pareceu tão densa quanto naquela noite. Júlio ouviu o barulho familiar dos passinhos descendo o corredor. Um som que já se tornara parte da sua rotina assustadora. Mas desta vez, algo estava diferente. Terrivelmente diferente. Não era apenas um par de pés. Eram 4. Depois, 6. O som se multiplicava, como um eco distorcido. Como se uma procissão de crianças invisíveis estivesse vindo atrás da primeira. Cada passo pequeno era um prego sendo martelado no caixão da sua sanidade. Ele prendeu a respiração, o coração, batendo descompassado contra as costelas. Um tambor frenético na quietude opressora da casa. Ele sabia o que viria a seguir, mas a antecipação não diminuía o terror. Pelo contrário, só o amplificava. A porta no fim do corredor, que ele tinha certeza de ter fechado, começou a ranger. Lentamente, ela se abriu sozinha, revelando o negrume absoluto do outro lado. E então, recortada contra a escuridão, a silhueta dela apareceu. A menina, parada no vão da porta, olhando para ele, com aqueles olhos que não viam nada, e ao mesmo tempo, viam tudo. Olhos mortos, vazios de qualquer luz, de qualquer vida. Eram poços de escuridão que pareciam sugar a alma dele. Ela sorriu, mas não era um sorriso de verdade. Era uma fenda grotesca que se abria em seu rosto pálido. Um gesto mecânico, desprovido de qualquer emoção humana. Não havia alegria, não havia malícia. Era apenas um movimento, um espasmo facial que imitava um sorriso, sem propósito, sem alma. Apenas um lembrete de que aquilo na sua frente não era mais uma criança. E então, ela falou. A voz que saiu dela era uma anomalia, uma mistura impossível da inocência de uma criança com a aspereza de um adulto. Como se duas almas estivessem presas no mesmo corpo, falando em uníssono. Você voltou da trilha errado. A frase pairou no ar, fria e cortante. Atrás dela, na escuridão do corredor, outras formas começaram a se materializar. Silhuetas pequenas, contornos de crianças surgindo do nada, uma a uma. Todas paradas, todas silenciosas, todas olhando para ele com a mesma intensidade vazia. Era como se tivessem sido convocadas das profundezas do escuro. Um público silencioso para o espetáculo do seu pavor. Um exército de sombras infantis. Júlio não pensou. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o medo que o paralisava. Ele se jogou em direção à porta da frente, tropeçando nos próprios pés. O ar queimando seus pulmões. Ele não ousou olhar para trás. Correu para a noite, para a escuridão da floresta que cercava a casa, sentindo os olhos da mata inteira sobre ele. Cada árvore, cada sombra, parecia observar seu desespero. Ele só parou quando alcançou o limite da estrada de terra, o corpo tremendo incontrolavelmente. Apoiado nos joelhos, ele tentava puxar o ar, tentava fazer seu cérebro processar o que tinha acabado de acontecer. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ele se virou, olhou para trás, para casa. E o que viu
gelou seu sangue. Todas as janelas, do térreo ao sótão, estavam iluminadas. Uma luz amarelada e doentia pulsava de dentro, como se uma festa estivesse acontecendo. Dezenas de pessoas, ele pensaria, se não soubesse a verdade. Mas ele sabia, não eram pessoas, eram elas, as crianças, e elas estavam esperando por ele, esperando ele voltar. Se você, enquanto ouvia essa história, sentiu um arrepio na nuca, se teve a impressão de que algo estava observando você do canto do olho, então você já entendeu. O terror não ficou confinado àquela casa. Ele vazou para a sua realidade. Para continuar a salvo, você precisa seguir em frente, continue a série. Às vezes, a única proteção é não parar no meio do caminho. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder o próximo episódio. O escuro está sempre esperando.